são as brincadeiras e o brinquedo e qual é a faixa etária. Você precisa pensar qual é o tipo de característica dessa criança que combina com essa atividade, com esse brinquedo, que também combina com a faixa etária. Não adianta eu, por exemplo, dar um brinquedo de encaixar para um bebezinho de 6 meses. Para ele não vai ser interessante, ele vai pegar e jogar no chão. Essa é a brincadeira dele, pegar e jogar, tá? Então não tem função para ele aquilo, porque não faz parte da faixa etária dele, tá? Então é importante a gente saber por que eu tô trazendo esse brinquedo para essa criança e qual é a faixa etária dela que vai ser interessante para ela. Então, no caso do brinquedo de encaixar, a gente vai trabalhar com crianças de mais de 1 ano, né? Ela tá agora descobrindo, pegando uma pecinha, olhando, tentando encaixar, observa, tem um amadurecimento cerebral que ajuda ela a conseguir encaixar e fazer esse processo de ligar uma coisa a outra, isso aqui é disso aqui, de tentar botar, né, colocar, tirar. Então ela está nesse movimento. Então o encaixar, o brinquedo de encaixar vai ser próprio para uma criança de 1 ano e meio, né, por aí, de 2 anos, que você vai conseguir fazer ela encaixar e fazer o propósito, o desafio daquele brinquedo, tá? Então é importante você pensar, essa atividade casa com essa criança e casa com a faixa etária dela, tá? É isso. Bom, outra questão, a hora que você vai oferecer alguma coisa faça um planejamento, tá? Do que você vai dar hoje, qual período, né? Como vai ser. Então, por exemplo, quando eu falo um planejamento, eu vou dar de manhã essa atividade, por exemplo, uma atividade com água. Outro dia eu dei exemplo para vocês de uma atividade para fazer com bebês. Então, pega aquela bacia bem limpinha, coloca, ou sei lá, uma bacinhazinha do bebê mesmo, né? Aí você coloca água filtrada e coloca algumas frutas ali, né? Lembra disso? E aí, essa atividade, eu vou dar de manhãzinha, que tá meio friozinho, ou eu vou dar depois do almoço, que tá calor. Então, isso é um planejamento. Você vai planejar que essa atividade tem que dar em que período, que momento do dia, no momento que a criança tá bem, tá disposta, porque às vezes você vai dar num horário que ela tá com sono. Então, esse planejamento precisa ser feito a hora que você deseja, sei lá, pegou uma atividade como essa no Google, né? Ou viu alguém fazer em algum Instagram, enfim. Aí você achou legal. Você tem que fazer esse planejamento. Vai precisar de material? Então, esse planejamento tem que ser feito. Então, essa brincadeira, ela é feita em que momento do dia? Que tudo bem. E você tem os ingredientes, você tem todo o material para fazer? Então, tem que haver um planejamento, tá bom? Terceiro ponto, eu acho que a gente precisa olhar quando a gente oferece um brinquedo ou uma brincadeira, é atividades divididas. Lembra na outra live que eu falei também de dividir setores no seu local para você conseguir trabalhar várias questões para a criança? Então você vai dividir. Então divida o setor da questão motora. Então aqui é o setor da motora. Então é o parquinho, é a quadra, é a brinquedoteca, é o quintal, tá? Então a gente vai dividir esse local e a gente vai dar essa atividade, por exemplo, essa atividade que eu acabei de falar, a gente pode dar no setor do motora, porque essa criança levanta, aí ela agacha, aí ela põe na boca, aí também fica na parte sensorial, né, no cantinho sensorial, mas a gente pode também usar na motora, porque ela levanta, ela senta, ela tenta entrar na bacia, dependendo do tamanho da bacia, eles entram na bacia. Então, é tudo isso, né, que a gente tem que pensar que pode ser funcional, mas que a gente tem que dividir as atividades. Outra questão aqui, que eu acho que é importante na hora que você vai oferecer, é se a criança tem algum diagnóstico, algum atraso no desenvolvimento. Você vai ter que considerar
esse atraso, considerar esse diagnóstico para poder dar uma atividade própria, né? Não é só a faixa etária, como eu falei no começo, mas além da faixa etária, você tem que olhar se essa criança tem um atraso, porque se ela tiver um atraso, se ela tiver um diagnóstico, eu quero considerar isso também para dar atividade ou brinquedo para ela, tá? Claro que eu vou sugerir para vocês que vocês deem atividades que possa estimular no atraso dessa criança ou estimular nesse diagnóstico que ela tem. Então, por isso é importante vocês conhecerem sobre o diagnóstico daquela criança. Bom, aí eu descobri, eu entendi, eu já sei a atividade, já tô com ela pronta, material, programei, tá perfeito. Ótimo, agora a gente vai aplicar, certo? E da hora de aplicar essa brincadeira, esse brinquedo, durante essa brincadeira, eu tenho que manter esta criança na brincadeira, não é mesmo? Afinal de contas, a gente fez toda uma programação antes, a gente fez todo um processo de tentar buscar essa atividade no Google, no YouTube, sei lá onde. Eu pensei sobre essa atividade com a característica da criança, eu vi a faixa etária, eu fiz a programação dessa atividade, quando que seria, que período que seria, eu determinei o dia, determinei o material, comprei material, fui atrás, etc. E aí, chega na hora, eu tenho que manter essa criança na atividade, né? Não é interessante? É. Porque muita criança chega na hora, desinteressa. Por que será? Então vamos falar sobre isso. Primeira coisa, ofereça o brinquedo para a criança um de cada vez ou a brincadeira uma de cada vez. O que acontece muitas vezes? A gente vai com um brinquedo, aí tem outro brinquedo, aí tem outro brinquedo, aí eu vou na brinquedoteca oferecer atividade, aí ela vai se dispersar mesmo, ela vai querer escorregar, ela não vai querer fazer atividade com você. Segundo ponto é você observar quais que ela fica mais tempo naquele... Então assim, a gente vai dividir entre brincadeiras motoras, brincadeiras mais calmas, brincadeiras de atenção, brincadeiras sensoriais, a gente vai dividindo os brinquedos, as brincadeiras. Qual que ela ficou mais tempo? Você tem que observar isso, porque se ela ficou mais tempo, vamos supor, na motora, meu filho, ele ficava mais tempo nas brincadeiras motoras, porque ele é mais hiperativo, sempre foi. Então, tudo que é mais motor, o que é mais motor? Subir, descer, correr, ele ficava mais tempo. Então, provavelmente eu deixava ele mais tempo pulando, mais tempo correndo, mais tempo subindo e descendo. Então eu levava ele muito em parque, era muito comum eu estar em parque. Ele subia nas árvores, ele queria subir em todas as árvores do parque. E subia, viu, gente? Deu várias fotos. É isso que vocês têm que levar em conta e observar quanto tempo ele gasta naquela atividade, tá bom? Que aí eu vou fazer o quê? Eu vou deixar a criança com mais atividades. No caso do meu filho, eu deixei mais atividades motora, tá? Do que atividades mais calmas, que ele não conseguia ficar muito tempo, tá bom?